Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui presenciando mais um estudo que irá nos ajudar muito em nossa evolução. Peço, Senhor, que envolva todos nós com sua paz, com a sua luz divina, e que possamos, ao terminá-lo, colocarmos em prática todo o ensinamento que nos será dito. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Nós agradecemos nosso irmão Alexandre pela prece que fez por todos nós. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, Vida Espírita, esse estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos finalizando esse capítulo hoje. Nós hoje faremos o item Comemoração dos Mortos Funerais. Faremos da pergunta 324 até a 329 e aí vai terminar este capítulo 5. Então vamos lá, Comemoração dos Mortos Funerais, a questão 324. Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos de pessoas às quais se elevaram estátuas ou monumentos assistem às suas inaugurações e as veem com prazer? E aí os espíritos vão responder para a gente: muito, e aí comparecem quando podem. Porém, são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam que à lembrança. Então, meus irmãos, nós vamos buscar um trecho dos comentários do Espírito Miramês, que nós temos procurado utilizar aqui em nossos estudos, porque são comentários muito pertinentes e nos ajudam muito na compreensão de todos esses textos, né? E também buscamos, é claro, sempre outros subsídios também, não ficamos presos só a um determinado estudo. Mas como é muito enriquecedor esses comentários de Miramês, nós aproveitamos muito para utilizá-los aqui, porque facilitam até para nós mesmos, né? Podermos passar essa compreensão. Então, o Espírito Miramês vai responder para a gente, vai dizer para a gente o seguinte, eu copiei um pequeno trecho para podermos entender. Eles assistem a essas homenagens e aí eles dizem assim, o Miramês diz para a gente o seguinte: a participação ou o prazer que possam sentir os homenageados está na condição evolutiva de cada um. Tratando-se de um espírito elevado, nem sempre comparecem à homenagem que lhe é prestada, salvo nos casos em que, comparecendo ou participando, possa ser útil, inspirando ou intuindo os encarnados para tarefas ou práticas enobrecedoras que possam gerar benefícios a alguém em particular ou a muitos de forma generalizada. E aí nós vamos lembrar aqui, né, nós sempre trazemos muitos exemplos de irmãos espíritas, né, Chico Xavier, né, todo o trabalho que tem sido feito, né, com os livros, né, da doutrina, os livros que ele psicografou. Temos aí a continuidade também, depois que Allan Kardec partiu para o plano espiritual, a continuidade que teve, né, todo o seu projeto. E nós vamos lembrar aqui do nosso irmão Betinho, o Herbert de Souza. Ele criou o projeto Ação da Cidadania e a gente percebe que esse projeto ainda hoje frutifica. Ainda hoje esse projeto consegue ajudar, né, auxiliar as pessoas mais carentes, né, aquela população mais carente. E esse Ação da Cidadania, esse projeto, ele foi desenvolvido pelo Betinho e também junto a ele, o Betinho incluiu também o Natal Sem Fome.
que é um projeto que eles ainda mantêm até hoje. Sempre quando está próximo assim, do final do ano, eles continuam com esse projeto Natal Sem Fome, que visa levar a essas famílias carentes a oportunidade, né, terem condições de fazerem um Natal digno, né, de poderem ter uma ceia para seus familiares. Então, é uma demonstração aqui de uma continuidade, que os espíritos se sentem homenageados, como o nosso irmão Miramês fala, que eles se sentem mais homenageados quando percebem que está dando seguimento ao projeto que é, né, que eles fizeram, que as pessoas estão dando continuidade, que isso agrada muito mais a eles do que a lembrança em si de uma estátua ou de um monumento, não é? Então agora nós vamos à questão 325, que é a seguinte. Essa questão 325 tem uma subpergunta. Kardec pergunta assim: de onde provém o desejo de certas pessoas de serem enterradas num lugar mais do que noutro? Revêem esse lugar com maior satisfação depois da morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade do espírito? E aí os espíritos respondem: afeição do espírito por certos lugares. Inferioridade moral. Que vale um pedaço de terra mais que outro para um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo quando os ossos estejam separados? E aí Kardec faz uma outra pergunta. Baseado nisso que ele falou, Kardec pergunta então: a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família, de uma mesma família, deve ser considerada como uma coisa fútil? Reunir todos no mesmo mausoléu é considerado uma coisa fútil? E aí os espíritos respondem assim: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco importa aos espíritos, ela é útil aos homens. As lembranças são mais concentradas. Então nós vamos ver aqui o que o nosso irmão Miramês, um trecho do que ele comenta para a gente. Ele diz o seguinte: os espíritos elevados são despojados de todo tipo de apego, que constitui limitação moral da alma. Quanto a reunir todos os restos mortais de uma mesma família em determinado lugar, é inspiração do amor limitado dos que lhes foram entes queridos. Então, meus irmãos, o que nós percebemos aqui é que quando nós desencarnamos, provavelmente, o que nós sabemos, né, nós que somos espíritas, nós sabemos que provavelmente quando nós desencarnarmos, por estarmos em nível de evolução diferente, apesar de estarmos encarnados numa mesma família, aqui na Terra, quando desencarnamos, dependendo do nível e de evolução de cada um dos membros desta família, de repente nós não nos reencontraremos. Então ele diz que realmente é desnecessário colocar todos os despojos, né, colocar toda uma família num mesmo mausoléu, que isso realmente facilita para a concentração, né, das preces, né, para essas pessoas que têm o hábito de irem aos cemitérios, realmente fica mais fácil para elas essa concentração, saber que todos estão ali e fazer a prece, dedicar aquela homenagem, levando flores, né, às mesmas pessoas ali. Mas ele explica para a gente que isso, para o espírito elevado, isso pouco importa, porque ali só estão os restos mortais. E não precisa de muita elevação para isso. Nós que somos espíritas, que ainda estamos, né, aprendendo, somos aprendizes, nós sabemos que o que fica ali é o corpo, que só o corpo morre, né? O espírito, ele transcende a matéria. Ele vai dar continuidade aos seus projetos. Agora, dependendo do nível de evolução de cada membro dessa família, cada um vai estar num estágio no plano espiritual, na erraticidade. Erraticidade não assim como um local, né? Erraticidade não é um local. Erraticidade como assim um nível de consciência, né?
de evolução. Então, esses espíritos que estão na erraticidade, cada um vai estar vivendo uma situação diferente do outro. É claro que quando nós desencarnamos, nós revemos, né, alguns irmãos da família, vêm, se aproximam de nós para poder ajudar naquele momento, mas quando nós realmente nos desprendemos, aí cada um vai lidar com a sua própria consciência. Cada um vai enfrentar seu destino e cada um vai lidar com a sua própria consciência, né? Que é isso que Miramês está querendo informar para a gente, que não importa se vão estar todos os ossos reunidos, porque no plano espiritual a coisa pode ser bem diferente, né? Então agora aqui nós vamos à questão 326. Questão 326. A alma, voltando à vida espiritual, fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? E ele diz o seguinte: quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos da sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que lhes prestam, ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. Na pergunta 317, tem uma nota de Kardec, uma pequena nota, e ele diz o seguinte assim para a gente, né? Ele fala assim para a gente: os espíritos de uma ordem elevada não fazem sobre a terra, geralmente, senão paradas de curta duração, a menos que sejam chamados com o objetivo de concorrer para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem mediana aí estacionam com mais frequência, porém, esses têm um ponto de vista um pouco mais elevado. Os espíritos vulgares constituem a maior parte do mundo invisível. Conservam as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham no corpo físico. Então, a gente vai perceber aqui que, né, nessa nota aqui que Kardec está trazendo para a gente vai perceber aqui que ele está trazendo três situações diferentes, né, de espíritos desencarnados. Ele fala de um espírito um pouco mais elevado, né? Depois ele vai falar de um espírito desencarnado também, mas que tem um pouquinho mais, um nível um pouquinho mais elevado, e depois ele vai falar dos espíritos que são um pouquinho mais apegados à matéria, que dão realmente valor a essas coisas. Então, a homenagem, a importância que eles dão a essas homenagens, realmente vai variar de acordo com a importância que eles dão ainda às coisas da terra, do mundo material, né? E aí a gente sabe que existem esses três níveis, né, que ele está colocando aqui para a gente, três situações diferentes de espíritos. E aí nós vamos lembrar aqui de uma passagem que tem no livro Céu e Inferno, na segunda parte, né, falando dos espíritos infelizes, né, dos espíritos sofredores, se eu não me engano, na parte que fala dos espíritos endurecidos, quando Kardec está conversando com um espírito de uma rainha indiana. Se eu não me lembro o nome, é Old, não sei se fala assim o nome dela. Ela desencarnou e ele está perguntando a ela o que ela sente, né? O que ela sentia, o que ela sente com relação àquilo, o que ela achou do enterro, né? De todo o preparo que se fez. E aí ela demonstra uma revolta muito grande. Quer ver? Está até aqui, deixa eu pegar aqui. Em vez de eu falar para vocês, eu vou ler aqui o que está escrito. Ó. Ele pergunta assim: que pensais das horas fúnebres tributadas aos vossos despojos? E aí ela responde assim: não foram grande coisa, pois eu era rainha e nem todos se curvaram diante de mim.
deixai-me. Forçam-me a falar, quando não quero que saibais o que ora sou. Asseguro-vos, eu era rainha. Então a gente vê aqui, meus irmãos, que tem espíritos que são muito apegados ainda a esses valores, né? A essas homenagens, e ficam realmente revoltados. É como ele fala aqui, ó. Ficais sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos da sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que lhes prestam, aqueles que dão muito valor, né, ao seu velório, se estão colocando as medalhas que ele pediu, a roupa, se o caixão está adequado, né? E também existem esses que consideram um grande abandono dos seus despojos, que é o caso dessa nossa irmã, essa rainha aqui. Uma demonstração bem assim, bem a contento, né, com relação a essa questão. Agora vamos à questão 327. O espírito assiste ao seu enterro, e aí os espíritos respondem assim, muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa, se está ainda perturbado. E aí Kardec ainda pergunta assim, se está ainda perturbado. E aí Kardec ainda pergunta assim, ele se lisonjeia com a concorrência de assistentes ao seu enterro, quer dizer, com o número de pessoas, ele fica lisonjeado? E aí os espíritos respondem assim, mais ou menos, de acordo com o sentimento que os anima. E aí, meus irmãos, a gente vai lembrar aqui de uma passagem que tem no livro Voltei, né, do irmão Jacó, Frederico Fingler. Esse livro aqui me foi doado pelo nosso irmão Alexandre, esse que fez a prece. Valeu a pena, viu, Alexandre? Porque é um ótimo livro para a gente estudar com relação a esse assunto, né? Do sentimento, da sensação e da emoção dos espíritos que estão desencarnando. E aí nessa passagem que eu vou citar aqui para a gente, o irmão Jacó está até no capítulo que fala de retorno à casa. Diz assim, ele está muito, muito empolgado, o nosso irmão. Ele diz assim, natural atração me impulsionava a entrar precipitadamente. Está havendo velório na casa dele, está tendo velório e ele quer ver, ele quer participar. Só que aí Bezerra de Menezes o impede. Bezerra de Menezes diz a ele que não é propício. Bezerra de Menezes fala assim para ele. Ainda agora reparávamos que o veículo físico de uma senhora em nada nos afetou a organização, mas aqui somos defrontados por matéria de nosso plano, envolvendo pensamentos agressivos e desfavoráveis em massa. Então, o que ele está falando aqui? Porque anteriormente, uma senhora encarnada passa por eles e atravessa o irmão Jacó. E ele fica espantadíssimo com aquilo. E aí Bezerra está falando, em nada afetou a nós. Mas já os pensamentos daqueles que estão ali no velório, isso sim é preocupante, né? E aí ele fala assim, as projeções mentais da maioria de nossos amigos aqui congregados formam energias contraditórias entre si. Alguns discutem e muitos pensam de maneira inadequada ao respeito que devemos a um companheiro em transe. Para nós, adestrados na travessia de obstáculos, esta compacta emissão de forças antagônicas não constitui barreira insuperável, mas é preciso reconhecer as condições especialíssimas do seu estado. Ele acabou de desencarnar, né? Você ainda se acha na condição do pássaro mal saído do ninho, incapaz de voar livremente. E aí nosso irmão ainda insiste. Ele diz assim, e se eu insistisse? Ele fala para Bezerra. E aí Bezerra diz assim para ele, ó, teria choques sumamente desagradáveis, adiando o restabelecimento de suas forças, Toda realização útil pede exercício. Então, meus irmãos, e aí ele ainda fala aqui, ó, não temei,
A simples vizinhança das conversações infundia-me, não teimei, a simples vizinhança das conversações infundia-me pronunciado mal-estar. Ele já estava sentindo ali a psicosfera do ambiente, né, influenciando no seu estado de espírito, né? E o nosso irmão ainda fala aqui na pergunta, Kardec ainda fala assim, se o número, né, ele comenta sobre isso, o número de pessoas, a gente sabe que no velório do irmão Jacó tinham muitas pessoas, ele até comenta que tem um momento que ele passa, as pessoas estão conversando sobre política e ele percebe até que um desses irmãos que estão conversando sobre política muito empolgadamente está sendo subjugado a falar coisas, né, diferentes. Percebe dois irmãos que ele havia doutrinado, quase que rindo, né, do estado dele ali agora, desencarnado, né, as pessoas discutindo sobre a despesa que se teve no velório, até que ele consegue finalmente chegar perto dos irmãos que foram companheiros dele na doutrina espírita, e aí, ali sim ele vê realmente as pessoas respeitando realmente aquele momento e direcionando o pensamento, né, em prece, em oração, em favor daquele irmão que estava ali. E aí nós pensamos assim, quanto maior o número de pessoas num velório, pior para o espírito, e pior até para os parentes, para os que estão ali também, porque a gente não pode controlar o pensamento das pessoas, o que se passa na cabeça das pessoas. E nem sempre todos aqueles que comparecem no velório estão ali realmente em respeito e por consideração ao desencarnado. Às vezes estão ali apenas pro forma, para cumprir uma obrigação. Aí eles precisam saber que eu estive presente, que eu estive aqui no enterro, preocupados com hora, preocupados com conta, preocupados com quem o espírito foi ou deixou de ser. Então, quanto menos quanto menor, né? Quanto mais restrito for o número de pessoas num velório, melhor para o desencarne e para o desenlace desse espírito. Nós devemos, aqueles que estão no velório, devemos manter o pensamento em prece. Se não puder falar bem daquela pessoa, porque é claro, ninguém é perfeito, então se você não puder falar algo de bom daquela pessoa, ou você não comparece ao velório, ou então você fica calado, mas não é calado só, deixar de falar não. Cala os pensamentos, procure elevar os pensamentos a Jesus e se colocar no lugar daqueles familiares que estão ali sofrendo e consolar aquelas pessoas, levar a amizade, né, o carinho, o respeito, que é isso que nós devemos fazer, não só nós espíritos, todos nós, né? Isso não tem nada a ver com religião, né? Então agora vamos à pergunta 328. Questão 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre. Deus o permite para sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto. E a decepção que experimenta vendo a cobiça dos que partilham seus despojos o esclarece sobre seus sentimentos. Mas sua vez virá. Então, meus irmãos, olha, eu fui buscar lá aqui na nossa, né, nos livros, né, que tão ricos que a doutrina espírita nos enriquece com vários exemplos, né? Eu fui buscar o livro Cartas e Crônicas, né, do Irmão X, psicografia do nosso querido Chico Xavier. E aí, Cartas e Crônicas é uma carta de um morto. E eu trouxe só um trechinho. Esse espírito que envia essa carta, ele está num velório, ele está num cemitério, dia de finados, o cemitério está cheio de pessoas, de gente, e ele está ali percebendo, né, o pensamento, o que se passa na cabeça daquelas pessoas e dos espíritos que estão ali à volta, porque as pessoas que vão ao cemitério, quando fazem aquela prece, elas atraem, né? Vários espíritos são atraídos ali, aqueles que ainda se encontram, não se encontram desembaraçados, né? Ainda se encontram presos às coisas materiais, ou por revolta, ou por ciúme, ou seja lá por que motivo for,
Então ele vai, vou trazer aqui só um trechinho do que ele fala, de uma observação que ele faz com relação a esses espíritos que estão ali no velório, em torno daqueles encarnados que estão ali fazendo prece. Um trechinho ele diz assim, ó: muita gente desencarnada falava acerca de títulos e depósitos financeiros perdidos nos bancos, de terras desaproveitadas, de casas esquecidas, de objetos de valor e obras de arte que lhes haviam escapado às mãos, agora vazias e sequiosas de posse material. Quer dizer, a gente vê o sofrimento desses espíritos que ainda presos, né, ao que tinham aqui na Terra, né, ao que deixaram de herança, preso a essas coisas materiais, esses bens materiais. E aí eu trouxe também um trechinho aqui de um outro livro, Retratos da Vida, Cornélio Pires, só um trechinho de uma pequena, eu acho que isso é uma trova, parece ser uma trova. Eu trouxe só um trechinho, intitulado assim, Herança no Além. Só um trechinho. Ele diz assim para a gente: Herança no Além. Se você tem para dar, não exija condição. Dê trabalho e caridade, paz, amor e educação. Bendita seja a pessoa que, recebendo uma herança, sabe espalhar benefício, conforto, luz e esperança. No entanto, muito legado é mero apoio ilusório. Há muito desencarnado que enlouqueceu no cartório. E foi o que nós vimos anteriormente, né? Aquele trecho de Cartas a um Morto. Então, meus irmãos, o que a gente, nós que somos espíritas, não só nós que somos espíritas, não importa a religião, nós precisamos entender que quando nós vamos, nós não levamos nada, né? Mas nós temos essa preocupação de deixar, né? Muitos de nós temos a preocupação de deixar num estado mais ou menos tranquilo, né? Nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nosso marido. A gente tem essa preocupação de deixar que eles fiquem mais ou menos assegurados, né? Então nós espalhamos, dividimos aquilo que nós achamos que vai ser importante para aquela pessoa. E nós fazemos isso de coração. Então, o espírito vai e distribui toda a sua herança, preocupado em deixar aquela pessoa materialmente bem situada, né? Só que o espírito, nós temos que levar em consideração que o que realmente importa não é o que você deixou de bem material. Não é isso que tem importância. O que tem importância é o que nós doamos de nós mesmos. Então, nós, quando temos um filho, quando nós somos responsáveis por alguém, nós temos que passar para essa pessoa os exemplos. Ensinar essas pessoas a desenvolver nelas as aptidões benéficas que elas têm, né? A desenvolver a virtude, desenvolver a amizade, a fraternidade, a serem mais solidárias, a serem mais compreensivas, a desenvolverem seus hábitos, suas virtudes, a calarem um pouco mais seus hábitos, a tentarem corrigir seus hábitos. Essa é a melhor herança que nós podemos deixar. Porque se nós somos muito presos à matéria, quando nós desencarnarmos, nós vamos ficar preocupados com o diário que deixamos para um filho, vamos ficar preocupados com o dinheiro que deixamos na conta bancária, vamos ficar preocupados se o sítio foi doado a fulano, ou se a casa foi doada a ciclano, se mereceu, se não mereceu. E aí, quando a gente participa de uma reunião dessa, a gente que é preocupado com a matéria, quando a gente está no plano da erraticidade e a gente participa de uma reunião dessa e percebe realmente
o que se passa, o sentimento que está por trás daquelas pessoas a quem nós achamos que estávamos beneficiando, a gente se assusta. Porque às vezes vai vir uma reclamação, poxa, mas ele deixou só isso para mim. Nossa, como era avaro. Poxa, fiz tudo por ele, não sei o quê, esse velho, esse velhaco. Poxa, essa egoísta, né? Poxa, foi só isso que ele deixou para mim. E às vezes é aquele que não deixou quase nada. Ai, meu Deus, que bom. Poxa, que bom que ela me deixou esse diário. Fico tão feliz em saber, né, que ela deixou, pensou em mim nesse momento. Ai, que relógio maravilhoso esse que ela me deixou, né? Esse crucifixo que ela me deixou. Que maravilhoso, vou guardar, né? Às vezes a pessoa se assusta ao ver que quem realmente ele achou que iria valorizar os seus bens são aqueles que mais vão julgá-lo e vão maldizê-lo. Então, os bens materiais não importam. Não que não tenhamos que ter essa preocupação de distribuir, não vamos deixar tudo assim. Mas o mais importante não são os bens materiais. O mais importante são os exemplos que nós damos para essas pessoas, são a forma como nós nos dispusemos, né? É a forma como nós trabalhamos os nossos conceitos, como nós trabalhamos os nossos sentimentos, como nós nos doamos para essas pessoas. Isso que realmente importa, né? É como o nosso irmão Barçanufo, Eurípides de Barçanufo, dizia que o que importa não é a obra, não é a fé, não é a fé que enaltece o homem, mas suas obras. Então não importa a religião. O que importa é o que a gente faz, é como a gente direciona nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras. Porque quando nós desencarnamos, isso tudo vem a descoberto, né? E se a gente ficar preso à matéria, a gente se vê numa situação como do primeiro texto que o nosso irmão fala ali das cartas de um morto, do desespero desses espíritos, né? Cobrando justiça, certo? Então agora nós vamos à pergunta final, que é a questão 329. O respeito instintivo que o homem em todos os tempos e entre todos os povos testemunha pelos mortos é um efeito da intuição que tem da existência futura? E os espíritos respondem para a gente: é a consequência natural dessa intuição. Sem ela, esse respeito não teria sentido. E aí nós vamos novamente buscar lá um trecho, né? Uma ajuda do nosso irmão Miramês. E ele diz assim o seguinte para a gente, só um trechinho, ele diz assim: devemos considerar de algum proveito o dia dos mortos, para aqueles que ainda são cegos às verdadeiras necessidades das almas que já partiram. No entanto, aquele que conhece um pouco dos ensinamentos de Jesus já o vê de forma ampliada. Ama em espírito e verdade, lembrando-se de Jesus quando ele disse: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos. Quem se encontra vivo, que procure os vivos, amando-os em espírito e verdade. Então vocês veem, meus irmãos, que interessante, né? Ele lembrando aqui disso que Jesus nos fala. Tudo bem, devemos, né? Sabemos que todos nós temos no nosso íntimo, isso é nato em nós, esse respeito aos mortos. E é muito bonito quando ele traz essa lembrança aqui de Jesus, quando Jesus fala: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, é porque realmente nós devemos dar continuidade aos nossos projetos, não devemos deixar, né, de pensar, de homenagear aqueles que se foram, mas deixemos, porque no plano espiritual eles não estarão sozinhos, né? Eles estarão acompanhados, assistidos, não importa em que nível de desenvolvimento espiritual estejam, todos são assistidos, porque Deus é Pai e não abandona a nenhum de seus filhos. E para terminar, né, eu trouxe um trechinho aqui
do livro, o livro de Hermínio de Miranda, esse livro A Reinvenção da Morte, é um trechinho muito interessante para finalizar nosso estudo, né? Que ele fala aqui assim: o livro dos espíritos é livro de vivos, porque ele está falando aqui antes do livro dos mortos, né? E ele diz aqui: o livro dos espíritos é livro de vivos, pois vivos estamos e estaremos sempre, desde que fomos criados simples e ignorantes, como nos foi ensinado. Com ele, reinventou-se a morte, né? Com o livro dos espíritos, realmente reinventou-se a morte, mostrando sua verdadeira face, tranquila, serena, sábia, feliz até, como mero ponto de transição, né? Porque a morte não existe. Aquilo a que nos acostumaram a chamar de morte é apenas o final de um dia de trabalho. Se com átomos construímos a morada provisória do corpo físico, com vidas incontáveis, escalamos as amplidões onde mora a perfeição. Que lindo, né, meus irmãos, isso. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos, então, ficar em paz e lembrarmos, né, de homenagear aqueles que se foram, né, com as lembranças benéficas, com a prece, com a oração, que é o que eles mais precisam, certo? Não é cuidando de um objeto, não é visitando um túmulo de uma pessoa que já desencarnou há 13, a 14, 15 anos ou 18 anos. Não é visitando esse túmulo, não que não deva visitar, mas o que realmente vai chegar a esse irmão que amamos não é o lugar onde estamos fazendo a prece, mas é o pensamento, é a lembrança, né, que temos e o pensamento que a prece que fazemos para eles. Então, meus irmãos, vamos agora nos unir em pensamento, elevar nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Graças a Deus, amado Jesus, querido Mestre, queremos agradecer, Senhor, sempre, por tudo o que nos tem dado, pela vida que temos, a oportunidade que estamos tendo de nos reconstruirmos, de aprendermos mais através dos teus ensinos, dos conhecimentos que vamos adquirindo, de acordo com nossos interesses. E queremos pedir, Senhor, que ainda esteja conosco, nos acompanhando, para que possamos, Senhor, sempre buscar auxílio nos livros, para que possamos encontrar nesses estudos a calma que precisamos, o conhecimento que precisamos ter para sabermos como orar, como chegar a esses nossos irmãos que já partiram, como entregar nossos corações, nossas emoções, para que onde estão possam nos ouvir, possam saber que ainda os amamos, que ainda pensamos neles. Que teus benfeitores espirituais possam chegar a esses irmãos, todos esses que estão partindo, que já partiram, que possam chegar até eles nossos pensamentos, nossas homenagens, sempre auxiliando-os, procurando auxiliá-los para que eles saibam que estão sempre sendo lembrados e amados, que os bons espíritos os acompanhem sempre e que possam também nos acompanhar, nos protegendo, nos trazendo a paz, a harmonia e o consolo de que tanto precisamos, Senhor. Que a Tua luz esteja conosco, Senhor, agora e sempre, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, pela companhia, né, desse estudo, e até um próximo estudo, se Deus quiser.